Caríssimo Padre Zenilson, Reverendo Diácono Josivan, queridos irmãos que nos acompanham através da transmissão radiofônica, quer da Rádio Jornal, quer também da Rádio Cidade e também da Rádio Web Diocesana. Agradecemos igualmente a TV Nossa Esperança por esse canal de comunicação, que faz com que a comunhão espiritual se torne ou se aproxime mais um pouco daquilo que deveria ser a nossa comunhão presencial. Hoje, às 15 horas, iniciamos a celebração da paixão, morte de Jesus. Às 15 horas, exatamente o horário em que Jesus morre na cruz. 2 milênios depois, um filósofo ateu havia publicado uma declaração que dizia: Deus está morto. Naquele momento, sim, Deus estava morto. Embora sem nenhum crime, não foi assassinado, porque a sua vida entregou-a livremente, por amor ao Pai e pela redenção da humanidade. Mas 15 horas, no relógio da paixão, marca exatamente este fato: Deus está morto. Talvez as transmissões de TV, ou mesmo as fotografias neste tempo de pandemia, mostrando as igrejas vazias, os bancos totalmente vazios, podem nos dar essa impressão: Deus está morto. No entanto, por maior que seja a boa vontade ou a criatividade pastoral dos nossos padres, quando colam nos bancos as fotografias dos seus fiéis, isso em nada aproxima a realidade de comunhão espiritual que a igreja é. Isto é, quando Cristo morre na cruz, Ele morre pela humanidade inteira, morre por todos. Ainda hoje, também nas 15 horas, na Basílica de São Pedro, o Frei Raniero Cantalamessa, o pregador da Casa Pontifícia, dizia, citando uma das frases do Evangelho de João: quando eu for levantado no alto, atrairei todos a mim. É exatamente isso que nosso Senhor quer, na sua cruz, no seu amor infinitamente misericordioso, atrair todas as pessoas a Ele, todos, indistintamente. Mas existem aqueles que recusam, existem aqueles que livremente não querem. Havia no meio daquela multidão um grupo de pessoas que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, como julgador daquele processo, por 3 vezes repetia: neste homem não encontrei crime algum. Exatamente porque o Cordeiro era imaculado, puro, sem mancha, vítima inocente por causa dos nossos pecados. Vejam que no Natal, quando Deus se encarna, quando Deus vem habitar entre nós em seu Filho Jesus Cristo, se diz que em tudo Ele se fez igual a nós, menos no pecado. Exatamente por causa ou em vista deste sacrifício redentor que Jesus haveria de se oferecer na cruz. Vítima pura, inocente, Cordeiro sem mancha, sem mácula, completamente sem pecado. E testemunhado exatamente por quem? Não por um juiz corrupto, mas por um juiz omisso. A omissão de Pilatos fez com que ele lavasse as suas mãos numa bacia.
as nossas omissões, os nossos pecados de não comprometimento com o Evangelho fazem com que esta bacia ainda continue encharcada de água. Mas ele não viu em Jesus crime algum. Aquela multidão ensandecida, recusando o projeto de salvação de Deus para a humanidade, ele que do alto da cruz queria atrair todos para si, para Deus, para o céu, ouvia de um numeroso grupo que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ainda hoje, grupos assim fazem com todo aquele ou com todos aqueles que representam Jesus. Ainda o grupo gritava: fora, fora. Quantas pessoas ainda hoje gritam contra a igreja: fora daqui, nosso Estado é laico, o Brasil não possui religião oficial, fora a igreja, fora Jesus Cristo. Quantas vezes ainda escutamos esse tipo de comentário, esse grito cada vez mais crescente no meio de pseudo-intelectuais? É o grito da ignorância de quem não conhece realmente a verdade, uma verdade cujo acesso somente é permitida pela fé. E por isso Jesus discutia com Pilatos, até que Pilatos, lhe perguntasse sobre o que era a verdade. Jesus não queria discutir filosofia naquele instante. Ele era a verdade. Tanto assim que já houvera dito: eu sou o caminho, a verdade, a vida. O único caminho a ser percorrido, única verdade a ser crida, única vida a se oferecer para a nossa vida em vista da vida eterna, da nossa salvação. Pilatos, por sua vez, ainda pretende convencer aquele grupo judeu de que Jesus era inocente, de que não havia nele crime algum. O sumo sacerdote em função naquele ano era um tal de Caifás. Caifás profetizou sem querer: é melhor que um justo morra do que todo o povo. Na verdade, com esta expressão, Caifás, que era o sumo sacerdote da antiga aliança, terminava o seu pontificado. Começava o pontificado de um outro que seria o sumo sacerdote, Pedro, que, embora negando, era também Cefas. Este ano, nas minhas meditações, aprendi isso, que Caifás e Cefas são as mesmas palavras, o mesmo nome, Caifás e Cefás. O sumo sacerdote da antiga aliança e o novo sacerdote da nova aliança, do Novo Testamento. Queridos irmãos e irmãs, o mundo está sendo julgado, e não é por critérios políticos, não é por critérios econômicos, não é por critérios sociais, é por um critério aleatório de um invisível e microscópico vírus. Ele não respeita quem é rico ou quem é pobre. Não está nem aí para quem é europeu, americano ou do terceiro mundo. Não se importa com questões de gênero. Não está nem aí para conceitos de raça. Ele é inimigo do ser humano.
não é amigo de Deus. Deus é nosso amigo. Deus está do nosso lado. Deus não cria pragas nem cria vírus. Deus cria filhos. Deus cria pessoas humanas. Jesus venceu a morte na cruz, mas para vencê-la entregou a sua vida. 3 dias no sepulcro para descer aos infernos e resgatar, reconciliar, redimir o mundo inteiro. Destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Quantas coisas que são destruídas, inclusive o nosso próprio corpo. Quando nos deparamos com corpos putrefactos, corpos que já se decompuseram em cemitérios, em sepulturas, pensamos: o que é o ser humano? Quanta vaidade, quanto orgulho, e nos tornamos aquilo. Mas Jesus destruiu a morte, exatamente num túmulo, para que ao 3º dia pudesse gloriosamente ressuscitar. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza maior. Deus está do nosso lado, queridos irmãos. Não tenhamos medo, não nos apavoremos diante da morte ou diante do vírus, da pandemia. Antes, tenhamos fé, cultivemos a coragem e nos mantenhamos de pé pela nossa esperança de que o Cristo é vitorioso. A vida vence a morte. Amém.